Física Alternativa, professor Genival Sá. Estamos aqui hoje, pessoal, para dar continuidade às nossas questões do Enem. Você aí que está empolgado já com as questões aí resolvendo, dá um cliquezinho aí, se inscreve no canal para continuar nos ajudando e vamos à questão. Beleza, pessoal? A questão de hoje, gente, vai ser a questão 117 do Enem, da prova do Enem de 2018. Beleza? Essa questão, como eu sempre faço, eu trago as competências que você deve ter para resolver a questão. Ela trata de ondas, é uma questão de ondas. Para resolver, você basicamente precisa saber alguns conceitos básicos de onda, a equação de onda, por exemplo. Então, nós vamos fazer uma leitura da questão, inicialmente, e depois nós vamos explicar aqui rapidinho as competências e vamos resolver mais esse problema. Belezinha para vocês? Então, vamos lá fazer a leitura da questão. Tudo bem? Então, olha só. Aí está o problema e nele diz o seguinte. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante, igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel, percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador, é mais próxima de... Aí você tem aí os itens da questão. Beleza, tranquilo? Então vocês acompanharam aí atentamente a leitura desse problema e vocês perceberam que nesse problema é dado a velocidade do veículo em quilômetros por hora, não é verdade? É dado também o espaçamento entre as faixas do sonorizador e ele pede exatamente a frequência desse som que o condutor vai ouvir dentro do veículo. Então, para isso, nós vamos só relembrar aqui os conceitos iniciais de onda, sobretudo ondas periódicas. Isso porque, no caso lá, o automóvel, quando ele passar pelo sonorizador, como o sonorizador tem, as faixas do sonorizador são de espaçamentos iguais, de 8 centímetros, espaçamento entre uma e outra, então ela vai provocar ali ondas periódicas, já que ela vai estar percorrendo o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Então, ondas periódicas, relembrando, seria a ideia que você teria que ter, ou seja, seria as competências que você tinha que ter para resolver aquela questão. Esse conteúdo de ondas é um conteúdo também que cai bastante no Enem, então é bom você dar uma revisada. Geralmente esse conteúdo está lá no livro do segundo ano, do segundo grau. Alguns autores, algumas coleções colocam esse conteúdo também no livro do terceiro. Aí depende do autor, da coleção que a sua escola escolheu. Mas geralmente a maioria das coleções é no segundo ano. Então olha só, a figura de onda periódica é uma figura desse tipo aqui, onde você tem aqui a figura de onda, que ela está viajando em períodos, e nós temos aqui, na figura de onda, três coisas a considerar. A gente tem a velocidade da onda, a gente tem aqui o espaçamento que a onda percorre num período, que é o chamado comprimento de onda, representado pelo lambda, e a gente tem também a frequência. E na figura de onda, esses pontos máximos que estão acima são chamados de crista, a chamada crista da onda, é o ponto máximo da onda, ponto de pico, e o ponto de mínimo são chamados de vale. Então, o vale é o ponto de mínimo e a crista é o ponto de
máximo isso numa figura de onda. E o comprimento de onda é exatamente por definição a distância entre dois pontos máximos, ou seja, entre duas cristas ou entre dois vales. Então perceba, se a gente achurar aqui, ó, esses espaçamentos aqui, aí você vai perceber aqui a extensão, né, do comprimento de onda. Então a extensão do comprimento de onda é esse tamanhozinho aqui que eu achurei, beleza? É a distância entre duas cristas ou então entre dois vales. E nessas ondas periódicas, sejam elas eletromagnéticas ou mecânicas, a equação de onda é essa daqui. A equação de onda diz que numa onda periódica, tanto faz ela ser onda mecânica como eletromagnética, a velocidade de propagação da onda ela é igual ao produto entre o comprimento de onda pela sua frequência. Lembrando o seguinte, as unidades dessas grandezas vão ser as seguintes, as unidades que você pode trabalhar, né? Unidades no SI. Esse SI significa Sistema Internacional de Unidades. Então, as unidades dessas grandezas, a velocidade, você vai trabalhar com metro por segundo, que você já está acostumado. O comprimento de onda, que é o lambda, né? Que é o espaço que a onda percorre em um período, vai ser em metros, porque ele é um comprimento. Certo? E a frequência, ela é uma grandeza que é dada em Hertz, a gente representa Hz, né? Isso aqui, o nome é Hertz, em homenagem ao físico, tá certo? Mas é a frequência. E essa frequência também, ela pode ser dada em segundos a menos 1, certo? Vou botar o S assim, segundo a menos 1. Isso porque a frequência ela é o inverso do período. Então, você tem assim, como a velocidade é constante da onda, você tem assim, geralmente a velocidade vai ser o espaço, né? ΔS sobre o tempo. Só que no caso de uma onda periódica, esse tempo aqui é o período. Aí isso aqui fica assim, esse T passa a ser o período. E o período lá nas ondas é um tempo particular, é o tempo que a onda leva para percorrer um comprimento de onda, ou seja, uma oscilação completa. E aí, nesse caso, ela percorre exatamente o seu comprimento de onda, tá certo? Levando esse tempo de um período. Só que a gente tem que o período, ele é o inverso da frequência. Ou seja, que o período é o tempo que a onda leva para fazer um ciclo completo. Enquanto que a frequência ela é o número de ciclos por unidade de tempo, ou seja, a quantidade de voltas, né, ou a quantidade de picos que a onda faz num segundo, num intervalo de tempo. Então a gente tem que o período é o inverso da frequência e a frequência também é o inverso do período, tá certo? Elas se relacionam dessa maneira. Tanto o período é o inverso da frequência e a frequência também é o inverso do período. Então, se a gente substituir aqui ó, o período pelo inverso da frequência, essa equaçãozinha fica assim, ó, comprimento de onda, isso aqui é 1 sobre F, né? Ó, fica 1 sobre F. E aqui é uma divisão de fração, então essa velocidade aqui ela fica o quê? Ó? Fica a primeira, né, que é o comprimento, pelo inverso da segunda. Aí o inverso de 1 sobre F é o F, né? O F vai para cima, 1 vem para baixo, e F dividido por 1 é F. Aí você chega na equaçãozinha de onda, que é essa equação aqui que a gente já tinha, certo? Beleza? Então essa equação aqui, ela serve tanto para a onda eletromagnética, no caso de onda de rádio, onda de TV, a luz, tá certo? Só que no caso lá das ondas eletromagnéticas, essa velocidade aqui geralmente é próxima da velocidade da luz. E ondas mecânicas, cada uma vai ter a sua velocidade particular, vai depender da situação. Então aqui foi só para mostrar a relação entre período e frequência. Então, veja, o período é tempo, o período é segundo, então por isso que a frequência ela pode ser dada em segundo a menos 1, porque frequência é 1 sobre T. Aí aqui fica 1 sobre S, aí quando vai levar o S para cima ele fica menos 1, tá certo? A unidade de frequência é o Hertz, ou também essa menos 1, segundo é menos 1. Ou também, em algumas questões, ela pode vir em ciclos por segundo, porque a frequência é exatamente isso, é a quantidade de voltas, né, que o objeto dá em
unidade de tempo. Então, às vezes, ela vem ciclo por segundo, ou rotações por segundo. Isso também é frequência. Vamos ao problema. O problema, o que nós temos aqui? Ele diz o seguinte, nesse problema, né? Ele diz que um veículo vinha se deslocando a 108 km por hora, e aí ele passou por um sinalizador na pista, né? Esse sinalizador, as faixas dele, né, são separadinhas de uma para outra de 8 centímetros. Ele quer saber qual é a frequência, então, do som típico que o motorista vai ouvir, né? Que é aquele som, né, quando passa pelas faixas do sonorizador. Aí esse som ele alerta ali o motorista de que tem alguma coisa à frente. Bem, nesse caso aqui, como é uma onda sonora, e ela vai ser provocada exatamente quando o pneu, né, toca em cada faixa dessa, então você vai relacionar o comprimento de onda com o espaçamento aqui entre as faixas, né, porque o pneu vai tocando eles de acordo com essa distância e de acordo com a velocidade que o veículo vem. E aí você vai ter a frequência, né, vai depender diretamente desse espaçamento e da velocidade, né? Porque a onda sonora é assim. Por exemplo, se você bate palma assim, ó, você tem uma frequência de som que você está ouvindo, né? De acordo com a velocidade que eu estou batendo palma. Se você bate palma assim, ó, aí a frequência é maior, porque eu estou dando uma velocidade maior. Então a frequência sonora que o condutor vai ouvir vai depender da sua velocidade e do espaçamento entre os sinalizadores. Então, aqui, os sonorizadores, né? Então, aqui vai ser o comprimento de onda, associada ao espaçamento, e a velocidade. Nós vamos fazer duas transformações, né? Porque perceba que nas unidades aqui, ó, o comprimento de onda tem que estar em metro, e a velocidade tem que estar em metro por segundo. Então, primeiro, você vai fazer assim, ó. Velocidade é 108 km por hora. Mas vocês aprenderam lá no primeiro ano que para eu transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3,6. Então, você ia dividir isso aqui por 3,6. Esse valor, 108, ele já é conhecido. A gente já sabe que ele dá 30 metros por segundo. Porque se você multiplicar 30 vezes 3,6, vai dar exatamente 108. Que está aqui, ó, 3 vezes 6, né? 18 e 3 vezes 6 é 90, né? Fica 90 mais 18, que dá 108. E o espaçamento que vai ser o nosso comprimento de onda, vai ser a distânciazinha que ele vai percorrer, né? Vai ser 8 centímetros. Aí a gente sabe que para transformar, multiplica esse 8 por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100, né? Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto. Feitas essas transformações, como ele quer saber a frequência, é só aplicar a equação de onda. Então, aplicando a equação de onda, você vai ter aqui, ó, V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Pronto. Aqui, o V é 30, certo? O comprimento de onda é 8 vezes 10 a menos 2, a distânciazinha. E o F é o que você vai calcular, a frequênciazinha dessa sonorização. O F, né, vai ser esse dividido por esse. Então vai ficar, F vai ser 30 dividido por 8 vezes 10 a menos 2. Beleza? Pronto. Então aqui você vai efetuar a divisão do 30 pelo 8, né, que vai dar 3,75, né? 3,75 seria 30 dividido por 8. E esse 10 a menos 2 vai para cima, ele está embaixo, vai para cima com o sinal trocado. Então vai ficar vezes 10 elevado a 2. Aí aqui você tem que o F vai ser, como é que é 2? Vai ficar 100, né? 10 ao quadrado dá 100, vai ficar 100 vezes 3,75, que dá o quê? Dá 375 Hz. Então, esse valorzinho aí é que vai ser o item verdadeiro desse problema. Vamos ver aqui qual é o item. Pronto. 375 Hz. Item C de casa. Então, gente, aí está o problema resolvido. E você viu que para resolvê-lo,
você tinha que ter conhecimento da chamada equação de onda. Então não esqueça. Continue fazendo aí as revisões, curte aí o vídeo, se inscreve no canal para nos ajudar e a gente vai continuar trazendo questões aqui para vocês. Belezinha? Até a próxima questão.